E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre exame toxicológico para o comando da aeronáutica. Então, se você é candidato e está prestando ou participando do processo seletivo do comando da aeronáutica, né, qualquer concurso, seja ele para oficial temporário, sargento temporário, cabo temporário, atleta temporário, né, ou os concursos de carreira, né, como EPICAR, AFA, EAA ou CA, bem, esse vídeo aqui é para você. Hoje nós vamos esclarecer todo o conteúdo, né? A gente vai destrinchar todo o conteúdo do exame toxicológico. Infelizmente, o exame toxicológico ele vem reprovando muitos candidatos, né? Durante diversos concursos, né? Simplesmente por desatenção, por desconhecimento, né? Que é uma coisa muito incomum, né? Dificilmente alguém faz o exame toxicológico sem ser para entrar em algum concurso, então muita gente desconhece. E por falta de desconhecimento, muitos candidatos eles erram na hora de fazer o exame toxicológico, provocando assim a sua eliminação do concurso. Então, se você não quer passar por isso, não quer ser eliminado por conta do exame toxicológico de uma bobeira dessa, eu te convido, né, a assistir esse vídeo aqui com a gente até o final. Vamos lá, galera? É isso aí, gente. Exame toxicológico da aeronáutica. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Então, esse vídeo aí é para todos vocês, né, que estão aí fazendo concurso para o comando da aeronáutica, certo? Nós, como eu tinha falado já anteriormente, o exame toxicológico ele vem reprovando muitos candidatos, né? Por coisas bobas, né? Como prazo, como material colhido com amostras erradas, laboratórios não padronizados, né? Exames incompletos, sem assinatura, sem impressão digital, ou seja, exames entregues fora do prazo. São diversas as causas que levam à reprovação dos alunos, à exclusão do processo seletivo dos alunos. E hoje nós vamos comentar todas elas, ou seja, o objetivo desse vídeo aqui é dar 100% do conteúdo do exame toxicológico para você. Então não tem como você assistir esse vídeo e sair com alguma dúvida, tá bom? Nós vamos conhecer todos os documentos que falam sobre o exame toxicológico, vamos chamar atenção para os pontos que mais reprovam os candidatos, e no final responder algumas perguntas, tá bom? E se mesmo assim, depois disso tudo, você tiver dúvida, não tem problema, você pode deixar aqui mesmo na descrição desse vídeo sua pergunta e nós vamos responder assim que possível, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer o nosso exame toxicológico aqui da aeronáutica, certo? Esse é o nosso tema de hoje. A primeira coisa, gente, que nós temos que saber é que para cada concurso, né, existe uma série de documentos, né, que são necessários. Aqui eu vou chamar a atenção de 3. Eles são presentes em todos os concursos da aeronáutica, né, para temporário ou para de carreira. Então, o primeiro documento é o AVICOM, né, que é o aviso de convocação. Ele é o primeiro documento que sai. Ele vai traçar todas as diretrizes, né, e as normas para o seu concurso. Então, cada concurso vai ter um AVICOM individual. Tá? Um outro documento que vai sair são as instruções técnicas de inspeção de saúde da aeronáutica, aí que é 160-6. Essa é comum a todos os concursos, tá? É um único documento que vai estar presente em todos os processos seletivos do comando da aeronáutica. E um outro documento também que é comum, é um documento único para todos os concursos da aeronáutica, é a NSCA 160-14, né? Que ela trata sobre o uso indevido de substâncias psicoativas na aeronáutica, tá bom? Então nós vamos falar todos esses 3 exames, esses 3 documentos, eles falam sobre o exame toxicológico, então nós vamos abordá-los um por um. Bem, como eu falei, né, o exame toxicológico ele é cobrado para todas as forças, né? E é cobrado aqui para todos os concursos aqui do comando da aeronáutica, beleza? Tá? Para toda a área de temporário, né? Sargento, oficial, cabo, né? Atletas e também para o pessoal de carreira, né? EPICAR, AFA, EAA e CA. Beleza? Então, uma coisa a cobrar. Esse aqui são os concursos que estão em andamento no momento, mas isso é comum para todos os concursos de admissão da aeronáutica, não só da aeronáutica, né? Mas do Exército e da Marinha também, eles cobram o exame toxicológico. Bem, e para isso nós vamos primeiro discutir, né? Vamos conhecer, né, todos esses documentos, né? A gente está sempre a ASA aqui, ela faz tudo respaldado em bibliografia. Então nós vamos conhecer os documentos e vamos falar sobre o exame toxicológico e vamos separar os trechos desses documentos que falam sobre o exame toxicológico, nós vamos ler eles 100%.
tá? Para a gente ter certeza que a gente não deixou nada para trás e 100% do conteúdo do exame toxicológico foi abordado. Então, o primeiro deles é a ICA, né? O AVICOM, perdão, é o aviso de convocação, tá? Depois nós vamos falar da ICA 160-6, tá? E depois, para finalizar, a NSCA 160-14. Nós vamos abordar conteúdo por conteúdo, tá? Então, vamos lá ao primeiro deles, tá? Vamos lá. Então, o primeiro documento, né, como eu falei em ordem, né, ele é o quê? É o documento que é o aviso de convocação, tá? Então, vamos lá. Eu botei uma referência aqui de página, né, mas ele pode mudar essa referência de concurso para concurso. Mas esse texto aqui é referente ao AVICOM. Tá? Então, para realizar a inspeção de saúde, todos os voluntários de todas as idades deverão obrigatoriamente apresentar na data agendada pela CSI a sua inspeção de saúde, tá certo? O cartão de identificação, o certificado de vacinação, no caso, que comprova estar em dia com as vacinas anti-amarílica, antitetânica e anti-hepatite B. E o resultado do exame toxicológico com validade de no máximo 60 dias a contar da data do material de exame. Tá certo, gente? Então, as primeiras considerações que eu tenho para fazer aqui nesse texto, né? Eu sei que não tem nada a ver com isso, o texto hoje é sobre exame toxicológico, né, é o nosso tema, mas ele já diz que o cartão de vacinação ele tem que ser entregue com essas 3 vacinas, tá certo? Junto com o exame toxicológico. E o exame toxicológico também, no mesmo dia em que a CSI decidir. Ele não fala que a data, tá certo? Ele diz que vai ser agendada pela CSI. Então, a primeira alerta que eu dou para vocês antes da concentração de saúde, né? A inspeção de saúde, existe uma etapa chamada concentração inicial. Então, uma dica que eu dou para vocês: já na concentração inicial, já leva os dois, tanto o toxicológico quanto o exame de saúde, já esteja em mãos, tá? Porque se for necessário, vocês já apresentam lá na concentração inicial. Na concentração inicial, ele já deve dar o briefing, né? De quando que isso vai ser necessário apresentar. Geralmente é na inspeção de saúde, mas eu oriento, tá? Por precaução, para que na concentração inicial vocês já estejam de posse dos dois, tanto do cartão de vacinação quanto do exame toxicológico. Lembrando aqui, do cartão de vacinação, basta que você tenha apenas uma dose de cada vacina dessa. As outras estejam em andamento, não tem problema, mas pelo menos uma dose você vai ter que ter dessas vacinas, beleza? E bem como o exame toxicológico, tá? Uma outra coisa que é triste, né, mas a gente vai ter que ler agora, é sobre a primeira causa de exclusão, que o edital já deixa bem claro, né? Então ele diz lá: o voluntário que deixar de apresentar o cartão ou certificado de vacinação e o resultado do exame toxicológico de acordo com o item, de acordo com o estabelecido no item 5.6.7, não realizará a inspeção de saúde e será excluído do processo seletivo. Então isso é tão grave que a não apresentação de algum desses documentos, ele elimina o candidato na hora, tá? Ele nem prossegue na inspeção de saúde. Como isso acontece? A maioria do pessoal sabe, né? Eu sou primeiro tenente farmacêutico, estou na reserva, então eu trabalhava no CEMAL. Quando a gente chega no CEMAL, os candidatos geralmente eles estão centralizados num auditório onde é dado um briefing, né? Briefing é o quê? É uma palestra de orientações. Vai começar por aqui, clínica tal, depois vocês vão para a clínica tal, e aí eles vão recolher os documentos. Quem trouxe cartão de vacinação, quem trouxe toxicologia, eles vão começar a recolher. Se algum candidato, nesse momento, já no auditório, antes de começar a inspeção, ele não apresentar nem a carteira de vacinação e nem o exame toxicológico, ali mesmo já é eliminado, ele nem segue para as próximas etapas da inspeção de saúde, como o texto aqui do AVICOM revela, tá bom, gente? Então isso aqui é coisa séria. Providencie tanto a carteirinha sua de vacinação, né, quanto o exame toxicológico. Vamos lá. Deixa eu sumir daqui para a gente poder ler. Bem, ainda no exame toxicológico, ainda no AVICOM, né? Vamos ver aqui o que eles estão falando aqui. Vem lá, no AVICOM. Para os exames toxicológicos, né, serão realizados as despesas do voluntário em cabelo, né, pelos corpóreos, raspas de unha, nos laboratórios autorizados pelos órgãos de fiscalização públicos competentes, com a pesquisa de anfetaminas, derivados de metabólicos da codeína e maconha e opiáceos. Então aqui
ele está descrevendo o perfil das drogas que vai ser pesquisadas, né? Quais são as drogas que o Comando da Aeronáutica tem interesse de pesquisar. Os laudos de exame toxicológico deverão obrigatoriamente constar informações sobre os seguintes dados: identificação, identificação completa, inclusive impressão digital, assinatura do doador, identificação e assinatura de no mínimo 2 testemunhas da coleta. Admite-se que uma destas seja o responsável pela coleta, e identificação e assinatura do responsável técnico pela emissão desse laudo. Tá bom? Então aqui vamos reforçar algumas partes desse texto. Né? No segundo aí, parágrafo, né, ele diz ali no item 5.6.10 como tem que ser o laudo, né? Quais são os elementos que tem que ser no laudo, que precisam estar no laudo. Então ele está dizendo que tem que ter impressão digital, tá bom? Do candidato, né? E das testemunhas também. Ele tem que ter 2 testemunhas, tá? O coletor, a pessoa que vai colher o material, ele serve de testemunha, mas além dela tem que ter mais uma outra. E também ele pede a assinatura do responsável técnico, ou seja, do farmacêutico bioquímico que assina o exame, ou do biomédico, ou do químico, enfim. Quem tiver responsável pelo laboratório de análise clínica, né, quem vai fazer o exame, ele tem que assinar também. Então, o seu exame toxicológico, ele tem que ter esses elementos, senão ele não será aceito, tá certo? E aqui ele já diz logo lá embaixo a causa de exclusão, né? Então, na positividade para qualquer uma dessas substâncias descritas, né, incapacitará o voluntário para o ingresso no estágio e ele será excluído do processo seletivo. Vocês viram que várias substâncias serão testadas, né? Você pode dar negativo em tudo, mas se você der em uma só, né, você já está eliminado do processo seletivo, tá bom, gente? Então, mais uma coisa aí deixou claro. Isso ficou claro. Agora nós acabamos o que tinha no AVCOM sobre o exame toxicológico, nós vimos, né? Agora nós vamos falar sobre a ICA, tá certo? Vamos falar sobre a ICA, conhecer o que está escrito aqui da ICA 160-6, tá bom? Vamos lá, deixa eu sumir daqui e a gente continua a nossa leitura. Bem, vamos lá. Será realizado, quando necessário, a pesquisa de elementos ou substâncias químicas em cabelos, pelos corpóreos, raspas de unha, sangue ou urina, nas inspeções de saúde e nos periciados potencialmente expostos a substâncias no ambiente de trabalho ou que a utilizem destas, lícita ou ilicitamente. Isso possa comprometer ou prejudicar o desempenho das atividades laborais. Bom, então aqui ele está citando mais uma vez os sítios de coleta, né? Quais são os materiais biológicos que vão servir de amostras, né? Serão solicitados para a inspeção de saúde nos processos seletivos para ingresso da aeronáutica e habilitação e matrícula de curso e estágio destinados à formação e adaptação de oficiais e praças da ativa e da reserva, laudos e resultados de exames toxicológicos. Os exames toxicológicos serão realizados em cabelos, pelos corpóreos, raspas de unhas, nas empresas e instituições de laboratórios autorizados pelos órgãos de fiscalização público competentes ou aqueles indicados pelo comando da aeronáutica, né? Vou fazer uma consideração com vocês, embora isso seja citado tanto no AVCOM quanto na ICA, né? Eles não mandam um link, né, e nenhuma relação desse laboratório. Mas fica tranquilo que no final desse vídeo, né, eu fui buscar e no final desse vídeo a gente vai disponibilizar uma tabela contendo todos esses laboratórios que têm autorização do governo, que se enquadram, né, nessa especificação técnica para prestar esse tipo de serviço para você. Então, fica até o final que nós vamos disponibilizar para vocês o link e também uma tabela aí contendo todos os laboratórios que fazem o exame toxicológico de acordo com o que a força pede. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura aqui. Bem, os resultados dos exames toxicológicos serão válidos no máximo de 60 dias, a contar da data da coleta do exame. No corpo do laudo deverão obrigatoriamente constar as informações sobre os seguintes dados. Aí ele pede identificação completa, inclusive impressão digital, e assinatura do doador e os seguintes dados. Identificação completa, né? Aí eu estou lendo de novo, né?
assinatura do doador e do responsável, tratando-se de menor de idade, identificação e assinatura de no mínimo 2 testemunhas da coleta, identificação e assinatura do responsável técnico pela emissão do laudo ou resultado. Né? Eu já tinha dito isso anteriormente lá no Avicom. Então, aqui na ICA, né, ele mais uma vez reforça o padrão, né? O que tem que ter dentro do laudo. Vamos lá. As substâncias a serem pesquisadas com a janela de detecção, no mínimo de 60 dias, com dosagens toxicológicas são. Aí ele começa a descrever as substâncias que estão de interesse do Comando de Aeronáutica, né? Então eles querem o quê? As anfetaminas. Quem são as anfetaminas? É a anfetamina, a metafetamina e êxtase. Os metabólicos da codeína, que é a codeína e o benzo, né? Os opiáceos, que são heroína, codeína, morfina e o 6-monoacetilmorfina. E por fim, o PCP, tá bom? E também os derivados da maconha de amostras de queratina depositadas em cabelos ou pelos ou raspas de unha. Vamos lá, algumas considerações sobre esse texto. Ele diz, mais uma vez, aqui nesse documento, né, o perfil, quais são as substâncias que são de importância para a aeronáutica. E os sítios, né? Ele cita o sítio de coleta. Então, o exame toxicológico ele tem uma grande sensibilidade, né? Aqui ele está falando de 90, mas tem kits até mais sensíveis que conseguem detectar essas substâncias até bem mais lá atrás. E elas funcionam como uma impressão digital, né? Elas ficam impregnadas na queratina desses tecidos, né? Os cabelos, né? Tal, pelos corpóreos de braço, de peito, de perna, né? Ou as raspas de unha. Todos eles têm queratina. Então, essas substâncias elas ficam como se fosse uma impressão digital nesses sítios, tá bom? Então, não adianta fazer detox. Ele vai aparecer aí nessas amostras biológicas, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, gente, nós vamos para o último documento, né? Que é essa aí, a NSA 160, né? Vamos lá. Vamos para a leitura dela. Essa aqui já é bem pequenininha, né? Vai ser bem rápido ela, porque ela fala pouca coisa. Tá? Vamos lá. Bem, então ele é um documento que fala mais sobre prevenção no ingresso da aeronáutica, né? Mas vamos dar uma lidinha para a gente conhecer isso aí. As instituições específicas para todos os exames de admissão destinados ao ingresso da carreira militar, de todos os avisos de convocação destinados à prestação de serviço militar temporário e voluntário, deverão exigir dos candidatos se apresentem na ocasião da inspeção de saúde. Aqui ele já fala que é na ocasião da inspeção de saúde, tá? O resultado do exame toxicológico realizados em, no máximo, 60 dias antes da inspeção de saúde, com janela de detecção de 90 dias, em conformidade com o item 2.1.2, tá certo? Então aqui é uma outra coisa que ele já fala, né, sobre janela, e o pessoal faz uma grande confusão, tá? Então ele diz lá, no máximo, né, 60 dias, tá? Exame toxicológico, resultados realizados em no máximo 60 dias antes da inspeção de saúde. Então é no máximo. Quer dizer que você pode fazer com 60 dias, com 50, com 40, com 30, com 20, com 10. Contudo, é importante que você, candidato, candidata, tome cuidado com o prazo. Um dos grandes motivos de reprovação é o prazo de entrega, ou seja, a não entrega do exame. O candidato, ele fica, na aeronáutica que faz? Não sabia que a gente tinha que fazer. Ele está dizendo lá que a despesa é por conta do candidato, o exame toxicológico é por conta do candidato, tá certo? Então você tem que fazer isso. Então você pode providenciar isso. Então providencie rápido, que a maioria desse exame toxicológico ele não é um exame que você faz rápido, tá certo? Geralmente você vai num posto de coleta, ele escolhe e manda para o laboratório matriz, isso é feito lá e depois eles mandam isso de volta para você. Então demora um pouco. Então muita gente fica reprovado no exame toxicológico e chega na inspeção de saúde e não tem o resultado do exame toxicológico. E ali ele já é reprovado. Então toma muito cuidado, providencie. Se você não providenciou ainda, providencie isso. A orientação que eu dou é o seguinte, sempre na concentração inicial, na concentração inicial, já tem o toxicológico e o cartão de vacina na mão. Bom? Para não ter problema. E lá na concentração inicial os caras vão falar se é para ficar lá na apresentação oficial ou se é de fato para levar
na inspeção de saúde, como a gente viu, né? É por orientação da CSI. Então a CSI vai dar orientação para vocês de quando é que vocês vão ter que entregar isso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Deverá constar nos editais os avisos de convocação e instrução orientadoras para o ingresso do COMAER, que é o Comando de Aeronáutica, né? Os exames toxicológicos serão realizados, né, às despesas do candidato, né, em cabelos, pelos corpóreos, raspas de unhas, nos laboratórios autorizados pelos órgãos de fiscalização públicos competentes ou aqueles indicados pelo COMAER, com pesquisa para anfetaminas, derivados de metabólicos, codeína, maconha e opiáceos, tá bom? Então aqui ele fala, né, mais do que já foi dito antes, né, ele dita, no caso aí, os laboratórios, ele cita, né, os laboratórios, mas ele não dá o link, não dá o sítio onde vai ser encontrado eles. Essa relação não está nesse documento dos laboratórios, mas a gente vai entregar aqui no final do vídeo, como eu já falei. E cita mais uma vez as substâncias que são interessantes aí para o Comando de Aeronáutica pesquisar, tá bom? Vamos continuar aqui. Acabando aqui a última parte aqui, também importantíssima, né? Que é da NSA 160/14. Aí ele diz, gente, por favor, isso aqui é uma das coisas mais importantes para o laudo, né? Ele diz o que tem que ter no laudo. Então, no laudo dos exames, deverão obrigatoriamente constar informações sobre, né, identificação completa, inclusive impressão digital. B. Assinatura do doador e do responsável tratando-se de menor. Tenente, tratando-se de menor, por quê? Tem menor? Sim, o pessoal bem novinho, né? O pessoal acha estranho, né, quando fala menor. É porque na aeronáutica tem uns concursos para o pessoal bem novinho. A EPICAR, né, o pessoal entra para fazer o segundo grau lá dentro. Então, os pais que assinam, né? O pessoal entra muito novinho, 14 anos, 13 anos. Então, tem que ter, nesse caso, tem que ter a assinatura aí do responsável. Tá bom? Então, identificação e assinatura de no mínimo 2 testemunhas poderão ser uma delas o responsável pela coleta, identificação e assinatura do responsável técnico pela emissão do laudo, né? Nós já havíamos comentado isso nos outros documentos, né? E aqui, mais uma vez, ele reforça. Então, gente, o seu laudo ele tem que ter obrigatoriamente esses elementos, tá bom? Então, você está pagando. Então, exija que o laboratório no laudo apresente todos esses elementos. Senão, ele pode ser considerado não válido, tá? E você ser excluído. Tá bom? E aí ele mais uma vez fala, né, que a positividade para qualquer uma dessas substâncias descritas no item 2.1.1.2 implicará que o candidato para ingresso, inclusive na eventualidade de positividade do exame durante a formação ou curso do candidato. Então ele está eliminado aqui se tiver alguma dessas substâncias positivas. Tá bom, gente? Então com isso, nós esgotamos toda a parte com isso a gente esgota, né, toda a parte de documento. Então a gente leu 100% do que está escrito naqueles 3 documentos que foram citados antes, tá, logo no comecinho, e agora a gente vai começar a dar os exemplos para vocês, tá bom? De como é que deve ser. Eu peguei um laudo, uma colega minha farmacêutica me enviou um laudo do exame que ela está fazendo esse ano, né, e nós vamos comentar e identificar todas aquelas evidências que estavam citadas naqueles documentos, de fato, um exame de verdade, tá bom? Então, vamos a eles. Bem, então isso aqui, gente, é a cadeia de custódia, né? O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é um documento em que você chega num laboratório. Vamos dizer que você vá num laboratório lá, X. E nesse exame laboratório você vai levar... Eu sempre oriento todo mundo nas lives, né? A gente faz um monte de live aqui. E nas lives eu sempre oriento. Quando você chega num exame, num laboratório desse, né? Você tem que levar o seu AVICOM, o seu aviso de convocação, ou a ICA 176. Ele diz aqui, olha, eu quero que o meu exame toxicológico ele detecte todas as substâncias que estão aqui. Eu preciso. E tem que estar todo nesse padrão de assinatura, esses elementos todos. Tem que estar dessa forma. Beleza. Então, lá nesse laboratório, né? Você vai ter uma sala de coleta, eles vão colher essas amostras de você. Nós já vimos quais são as amostras, né? Geralmente o pessoal não cabelo ou pelo corpóreo, tá? Isso aí vai ser colhido de vocês. Então, essa cadeia de custódia, ela vai ser feita em 3 partes dela. Uma parte vai ficar no laboratório.
A outra parte vai junto com a amostra para o laboratório que vai colher, que vai executar o seu exame. No caso, uma no posto de coleta, a outra vai com o seu exame com o material biológico que vai ser analisado, o laboratório que vai realizar o exame, tá certo? E uma vai ficar com o candidato. Se você está vendo aqui, eu não sei se está dando para ver para vocês, mas se você está vendo aqui no finalzinho, tem tipo uma área pontilhada que você pode, um canhoto, né? Você pode recortar ali e ficar. Né? Eu apaguei, mas ali tem os dados da candidata, né? Teria que ter os dados da candidata, só que eu apaguei aqui para não expor. Tá? Então ali tem os dados da candidata ele vai falar daqui a tantos dias, vem aqui e pega o resultado. E ela vai lá e retira esse resultado. Mas aqui nós já podemos ver tudo que está citado lá. Ó, a assinatura do caso do cliente, né? Do candidato, né? Com impressão digital, né? Aí tem os dados dele lá, as substâncias que são pesquisadas, né? Marcadas ao lado, tá bom? Tudo direitinho. E aqui as testemunhas, lembra que eu falei? É o coletor, né, e mais uma testemunha. Então, o coletor ele serve de testemunha, tem o CPF dele ali que eu omiti também, mas tem assinatura, tá? Então, assim, tá tudo ok. E lá para baixo tem alguns órgãos também do doador, né, que eu apaguei por só para preservar a identidade da colega aqui, tá bom? Então, isso aqui é a cadeia de custódia. É o primeiro documento que você tem, você vai, junto com o laudo, você vai levar esse documento também, tá bom? Então, lembrando que uma via fica com você, essa via, quando chegar o laudo, você entrega junto, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é o exame, tá bom, gente? O exame é o laudo, né? Então aqui já é um documento maior, né? Ele foi para o laboratório central, eles identificaram todas aquelas substâncias, né? E já mandaram o resultado. Então, esse aqui é um padrão de um candidato aprovado. Tudo aprovadinho, certinho. Ali naquela parte verde são os dados do paciente, que eu omiti de propósito, tá bom? E aqui as substâncias todas as substâncias pesquisadas negativo, tá bom? A segunda parte, tá? Beleza? Tudo negativo. E tem que ter, por favor, confiram, gente, no edital, né, na ICA, os exames, se os exames têm. Porque se faltar um exame não for pesquisado, né, você pode eliminar. Modernamente, mas foi culpa do laboratório, não interessa. A culpa é sua. Você que é o candidato, você que tem que pesquisar e fazer com que aquele laboratório entregue todos aqueles exames que estão sendo pedidos daí no AVICOM, no aviso de convocação. Tá bom? Então, esse aqui é o laudo. E lá embaixo, ó, tá aqui, ó, liberado por Flávio Dias, papapá. Nesse caso é um CRQ, né, um químico, né? Mas pode ser um farmacêutico, um biólogo ou um biomédico. Esse aqui é o responsável técnico por assinatura. Então, nós vimos que tudo que foi pedido, né, está aqui, né, em conformidade. Beleza? Nós vemos aqui tudo aqui está em conformidade. Tudo que nós lemos, esse resultado aqui está entregando. Beleza? Vamos lá. E no final aqui a última informação do laudo, né? Tem mais uma vez aqui os dados do paciente, né? E aqui é laboratório acreditado pela ISO, né? Que é outra informação importante que tem que ter. Então esse aqui, gente, é um laudo de um candidato aprovado, né? Ou seja, está em conformidade, não tem nada de errado. Beleza? Agora vamos começar a falar agora, a chamar atenção, né, para algumas áreas específicas de todos esses textos, esses 3 documentos que nós vimos, né? Que são as que o pessoal mais pergunta em grupos, assim, as dúvidas, né? Nós vamos começar a falar isso. Então, quais são os materiais que podem ser coletados, né? Então, a gente já viu nos textos, nós vamos reforçar mais ainda. Então, cabelos, né, pelos corpóreos e rascos de unha. Todos esses materiais biológicos, né, eles têm queratina. E essas substâncias, como eu falei, elas ficam impregnadas, como se fosse uma impressão digital, nesse tipo de material, tá bom? Então é isso daí. E quais são as substâncias pesquisadas, gente? Né? Vamos lá. Então ele diz aqui, ó, as substâncias pesquisadas, né, são anfetaminas, né, que é anfetamina, metanfetamina e êxtase. Os metabólitos da codeína, que é a codeína e o benzo, né? Opiáceos. Quem são os opiáceos? Heroína, codeína, morfina e 6-monoacetilmorfina. E o nosso PCP, beleza? E também os derivados da maconha. Tá bom, gente? Então é isso aí que eles estão pesquisando, tá? E lá em cima é a referência de onde eu tirei tudo isso aqui. Bom, então, primeira pergunta aí que nós estamos respondendo aí de vocês, chamando a atenção a parte do texto. Vamos para as perguntas agora aqui. Né? Isso aqui é muito importante, né? Ó, isso aqui eu peguei de um grupo lá. O pessoal está fazendo essa pergunta.
faço uso de um medicamento, né, que está na relação de substâncias citadas no AVICOM e na ICA. O que vai acontecer comigo? Olha, se você faz uso de um medicamento, né, que tem essas substâncias, meu amigo, o seu fim é a reprovação. Que é isso, tenente? Falei, calma. Né? Eu estou falando que é reprovação porque no edital diz que se tiver presente uma dessas substâncias no seu exame, você é reprovado. Mas, vamos lá. Eu tenho uma dica para você, candidato, que faz uso lícito, né, dessas drogas. Tá? Existem medicamentos, né, que têm essas substâncias, né? E como eu falei, elas vão ficar impregnadas como impressão digital. Não adianta fazer detox, você não vai sair. Então, o que eu te oriento a fazer? Né? Qual é a conduta que um candidato tem que ter? Primeiro, já no posto de coleta. Ele tem que chegar no posto de coleta e falar que faz, olha, eu tenho um medicamento que tem uma dessas substâncias, então você informa logo no posto de coleta. Muita gente não sabe que tem que fazer isso, senão o pessoal não faz. Então, se você não fez, caraca, tenente, eu colhi, eu não fiz isso, pelo amor de Deus, calma, ainda tem chance para você não ser reprovado. Se você não fez isso, não orientou o coletor lá na hora, né, não avisou que você faz isso e não levou, é claro que você não pode só falar, você tem que mostrar a tua receita médica desse tipo de medicamento que tem essa substância, tá? Então, se você não fez isso, eu vou te dar duas dicas. A primeira dica é levar essa receita, tá certo? Na concentração inicial. Mas por que, tenente, na concentração inicial não tem ninguém lá? Não. Na concentração inicial vai ter um membro da área de saúde lá, que vai ficar responsável por vocês na próxima etapa, que é a inspeção de saúde. Justamente para dar um briefing ou tirar algumas dúvidas. E nesse momento, eles vão perguntar se você está em dúvida, você levanta o braço e você chama esse profissional de saúde lá, ou alguém responsável pelo CEREP do seu estado, e conta isso. Né? Se antecipe aos problemas. Você sabe que vai dar reprovação, sabe? A gente acabou de ler aqui. Então, se antecipe, procura um responsável e fala, olha, eu faço uso desse medicamento aqui, está prescrito, mas ele tem uma dessas substâncias ativas aqui. Beleza? Aquela pessoa, ele vai tomar conhecimento disso e vai fazer uma observação no seu exame lá. E você não vai ser reprovado. E quando isso aparecer lá no CEMAL, o pessoal do CEMAL vai estar avisado. Se você não fizer isso na concentração final, por favor, faça isso no CEMAL. Vai ter uma junta superior de saúde que vai ficar responsável por analisar essas questões mais problemáticas, né? Tudo que foge do padrão. Então, se você avisar lá também, vai ser tranquilo. É a mesma coisa, por exemplo, de uma menina que esteja no período menstrual, né? Se ela não avisar, ela vai tomar reprovação, né? Vai estar uma CID de hematúria, vou pensar que é hemorragia, e ela vai estar vai estar sendo reprovada. Mas se ela avisar que tem período menstrual, não tem problema, é uma condição fisiológica, momentânea, e a candidata não vai ser eliminada. Então, é o mesmo procedimento que você tem que fazer. Tá? Isso é muito importante, gente, isso reprova. Então, por favor, avise, já se antecipa o problema, então já avise no episódio da consideração oficial, quando eles perguntarem, alguém tem alguma dúvida depois de todo o briefing, né? Aí você vai e pergunta, se não perguntarem, se não perguntar, você vai fazer a sua parte. Vá atrás de uma pessoa, de um oficial, né, e comente o seu caso e peça esclarecimentos à CSI como ele deve proceder. Tá bom? Se não for na concentração final, faça isso na inspeção de saúde. Mas, de qualquer forma, o senhor, a senhora vai ter que fazer isso, senão os senhores vão estar eliminados. Tá bom? Uma vez comunicado isso, e você comprovando o uso desse medicamento com a receita, não vai ter problema, você não vai ser reprovado. Tá bom, gente? Vamos para a próxima pergunta. O pessoal brincando no curso, né? Mas é uma importância. Eu achei legal trazer isso aqui para a apresentação, porque é uma preocupação muito comum, né? E a minha cervejinha, tenente, o meu cigarro, como fica? Gente, não tem problema. Embora esses kits, né? Eles tenham sensibilidade, sim, para pegar o álcool, né? E tanto aí a nicotina, claro que eles vão pegar. Só que é o seguinte, lembra que eu falei do padrão de substâncias que são pesquisadas pelo Comando de Aeronáutica? Cada substância dessa que você insere num kit, ele vai ficando mais caro. Então, ela não interessa as drogas lícitas aqui para o Comando de Aeronáutica, né? Que no caso aí a tua nicotina aí e a tua cerveja, o álcool, né? Isso não interessa. A aeronáutica ela quer aquele padrão ali que são substâncias nocivas para atividade militar. Elas não podem não podem estar presentes, tá bom? Então, não tem problema, você
fumar o seu cigarro, beber a sua cerveja, mas a gente orienta que você não faça isso antes, né? Isso não vai ter problema com o exame toxicológico, mas pode interferir nos outros exames. Então, por favor, fica de caretão, cara limpa, tá certo? Na véspera aí, alguns dias antes do exame, para ficar de boa aí nas outras clínicas, tá bom? Para o exame toxicológico pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum. Embora o kit tenha sensibilidade para isso, ele não está marcado, então não vai ser pesquisado essas substâncias lá, porque não são de interesse do Comando da Aeronáutica, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Qual é a janela, né, para o exame toxicológico, gente? Então nós vimos, né, nós vimos lá na inspeção de saúde, né, tanto na ICA, né, outros textos falando sobre isso, né. Então a primeira coisa é o seguinte, nós vimos que eles pedem o quê? 60 dias antes da inspeção de saúde. Então o seu exame toxicológico, onde que eu vou saber, tenente, qual vai ser a minha inspeção de saúde? Pelo anexo B. Cada concurso tem um anexo B. O anexo B é o quê? É um calendário de eventos, tá bom? Onde tem a data de todos os eventos. Então vai estar lá a inspeção de saúde. Então você pode escolher até 60 dias antes da inspeção de saúde. Então você pode escolher com 50 dias, com 40, com 30, com 20, com 10. Lembrando, né, que eu já falei anteriormente, cuidado com prazo. De repente o exame toxicológico não chega a tempo e você é reprovado, tá bom? Então esse aí é a validade, né? Então tem que ser colhido até 60 dias antes da data da inspeção de saúde, beleza? E o outro é a janela de detecção. Então, tudo colhido nesse prazo, ele vai buscar o quê? Um histórico de 90 dias atrás. Então, vai pegar todas as substâncias utilizadas pelo candidato até 90 dias atrás. Tá bom, gente? E aqui, né, tem aqui a fonte, né, da onde está tirando isso, né? Aí ele diz lá, marcado em amarelo, ó, resultados de exame toxicológico realizados no máximo 60 dias antes da inspeção de saúde, com janela de detecção de 90 dias, tá? Em conformidade com o item 2.1.1.2. Beleza, gente? Então, pô, tá aí tudo respondido aí, fiquem tranquilos. Tá? O outro aí, outra pergunta, né? Quando teremos que entregar o exame toxicológico? Gente, isso aqui todo mundo fala, né? Porque o edital ele fala que o Avicon ele diz que é a critério da CSI, né? A ICA também fala que é critério da CSI. O único documento que diz que é na inspeção de saúde é a SA 160-14, aquela que ele diz que é na inspeção de saúde, mas vamos seguir o que está escrito no Avicon, que diz que é a critério da CSI. Tá? Então a CSI que vai dizer, tá certo? Mas, né? Mas eu oriento, né? A orientação ainda fica. Leve isso logo para a inspeção de saúde, para concentração inicial, esteja com ele em mãos, tanto o exame toxicológico quanto a carteira. Porque você levar um documento a mais não faz mal, mas você deixar de levar, você fica reprovado. Então toma cuidado enquanto a isso, tá bom? Beleza? A gente está ali, né? Mais uma vez o texto reforçando, eu coloquei aqui para vocês, né? Para realizar a inspeção de saúde, todos os voluntários, todos deverão obrigatoriamente apresentar na data agendada pela CSI, tá? Da inspeção de saúde, lá o quê? Certidão, né? O certificado de vacinação ou a carteirinha de vacinação e o exame toxicológico, tá bom? Se você deixar de apresentar qualquer um deles, você é eliminado do processo seletivo, certo? Bem, se você for do Rio de Janeiro, né? Aqui era onde eu trabalhava, né? Como a maioria do pessoal conhece, sabe que eu sou farmacêutico, né? Então eu trabalhava aí, ó, no Centro de Medicina Aeroespacial, na Ilha do Governador, na Estrada do Galeão, tá certo? Então se você é do Rio de Janeiro, você vai entregar, a inspeção de saúde vai ser aqui, né? E se a CSI orientar, é aqui que você vai entregar a sua carteira de vacinação, né? O seu cartão de vacinação e o seu exame toxicológico, tá? Isso para o Rio de Janeiro, mas nos outros lugares, dos outros estados, cada um eles vão ter um endereço já específico para os senhores também, né? Entregar isso. Bom, então fique atento aí às orientações do seu estado. Bem, agora nós vamos falar, como eu havia dito para vocês, né, aonde vão encontrar os laboratórios, né? Então eu pesquisei aqui, né, encontrei aqui no site do Ministério da Infraestrutura, tá bom? Então esse aqui é o site do Ministério da Infraestrutura, o link está aqui abaixo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então você pode, acabando de assistir esse vídeo, você vai lá, pega o link e tem lá uma relação de todos os laboratórios, tá bom? Aqui é o texto
que o Ministério da Estrutura ele fala sobre o exame toxicológico, certo? E aqui, gente, eu fiz uma tabelinha. O que eu peguei? Eu peguei lá, né? Isso não vai aparecer numa tabela, assim, vai ser uma relação. Então, eu peguei a relação, coloquei numa tabela. Não tem todos, isso aqui é só a primeira página, né? Existem mais laboratórios, mas eu já coloquei aqui alguns laboratórios para a galera até ficar com calma, olhar o nome ali, caramba, graças a Deus, já fiz um desse aí, eu estou tranquilo. Então, todos esses laboratórios, né, eles têm que estar credenciados, não é qualquer laboratório que faz exame toxicológico, né? Tem uma série de diretrizes e eles têm que estar todos eles amparados em portarias. Então, tem aqui a razão social deles, em alguns casos existe nome de fantasia, em outros não, mas todos eles obrigatoriamente têm a sua portaria, né, que o habilita a exercer essa função, né, de fazer o exame toxicológico, tá bom? Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link, tá bom, desses laboratórios, tá? E para você aí que quer um conteúdo mais completo, né, nós temos aqui também o quê? Poxa, a inspeção de saúde, né? Essa live já está aqui no histórico, né, do site da ASA Artigos Militares, né, no YouTube. Então, o exame toxicológico é só uma parte. Se você não assistiu, assista esse vídeo sobre a inspeção de saúde, ele está super completo. E aqui você vai ver nesse vídeo tudo que vai acontecer no dia da inspeção de saúde, tá bom? É uma ferramenta muito bacana para que vocês façam uso. E aqui tem um canal da ASA Artigos Militares, tá bom, gente? É o canal do YouTube que tem vários vídeos, né, de todas as etapas do processo seletivo, bem como os vídeos que vão fazer toda a diferença, né, para vocês no dia a dia, lá no curso de formação. Então, se antecipe, já comece a absorver esse tipo de informação aqui no nosso site. Tá bom, meus amigos? Bem, é isso aí. Eu vou me despedir aqui de vocês. Vou voltar aqui para me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, eu estou aqui. Se esse vídeo foi bacana, poxa, a gente esgotou todo o conteúdo do exame toxicológico. Não tem como você falar que não sabe de nada. Agora você sabe de tudo. Todos os riscos que você está correndo, você sabe. Então, você não vai dar mole. Então, vou te dar um trabalhão para fazer esse vídeo. Poxa, eu mereço lá um like, né? Um gostei. Então, dá um gostei lá para fortalecer o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? E deixa o sino de notificação para que sempre que a ASA lançar um novo vídeo como esse, você seja avisado, tá bom? Eu vou terminar aqui deixando referências de 2 vídeos para vocês, né, para complementar esse conteúdo. Gente, um forte abraço, né, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!